compartilhar aqui com vocês. Jeff, PG cai, né? Cai Oi? bastante, né? Pelo que eu vi, mano. PG Quê? cai bastante, pelo que eu vi, mano. No Enem? Em tudo, em geral, tô falando. Cai. PAPG cai bastante, viu? Tanto no Enem, quanto na FUVEST, quanto na Unicamp. Cai bastante. No Enem, assim, ele não exige uma coisa assim. Então, o que ele pode te dar no Enem? Ele pode te dar uma sequência nessa. Manja aquelas da figura? Ah, então tem tantos pontinhos, aí tantos pontinhos aqui. E aí você tem que identificar um padrão. Tá? Ele pode pedir, quantos pontinhos vão ter na 20ª etapa, coisas assim, né? Desse tipo que você tem que identificar um padrão. Geralmente, problemas do Enem são mais nesse sentido, né? FUVEST, a gente vai fazer um agora da FUVEST. A FUVEST costuma cair também. A FUVEST cai um pouco mais de PA do que de PG. 621? Isso, não, da página 229. Não. Daqueles Pensei de que fosse tipo. Vamos lá, então. Vamos dar uma breve revisada aqui. Qual que é a diferença? Vamos diferenciar aqui, né? Os principais aspectos da diferença da PA e da PG. Tá? Então, vamos fazer. Fiz aqui um quadro comparativo, tá? Bom, PA é uma progressão aritmética, PG é uma progressão geométrica. A principal diferença é que na PA você vai somar para obter o próximo. Na PG você vai multiplicar para obter o próximo, né? Então, aqui eu tenho uma PA bem simplesinha. Do 2 para o 5, você soma 3, né? Do 5 para o 8, você soma 3. Então, aqui eu tenho uma PA e a gente fala que essa razão é 3, né? A razão na PA a gente representa pela letra R. Ok? Bom, e aí eu tenho o termo geral da PA, que ele é dado por essa formulinha aqui. AN igual a A1 vezes N menos 1 vezes R. O AN, pessoal, é um termo qualquer, tá? É um termo qualquer da minha PA. Então, se eu tenho esta PA, eu posso te pedir o centésimo termo. Ou seja, eu posso te pedir o A100, né? O N, ele indica a posição do termo, tá? O A1 é o primeiro termo, o N é a quantidade de termos, né, que no caso coincide com a posição dele, né? Então, se eu quero calcular o A14, então eu tenho até o A14 eu tenho 14 termos, né? E o A14 indica a posição dele, né? Do 14º termo da PA. Beleza? Então, essa formulinha aqui. Se você não lembra da formulinha, basta você lembrar o seguinte, pessoal. Para você partir do A1 e chegar até o A5, por exemplo, você vai andar 4 vezes a razão. Para você partir do A1 e chegar no A8, você vai andar 7 vezes a razão. É sempre uma a menos. Tá? Por isso que está aqui, N menos 1. Joia? Na PA, ela tem uma propriedade que é importante, tá? Quando você tem... O que não falta é propriedade na PA, hein? Meu Deus do tem céu. muita propriedade. Mas as principais, né, elas vêm dessa daqui. Uma das propriedades diz que, quando eu tenho 3 termos, o termo central vai ser a média aritmética dos extremos. Tá? Então, aqui, o B, ele vai ser o A mais C dividido por 2. Ok? Isso é uma propriedade. Se você tiver 3 termos na PA, o termo central vai ser a média aritmética dos extremos. Joia? Outra coisa da PA, né? Como é que você acha a razão? Você pode pegar um termo e dividir pelo anterior, né? Que você tem a razão. Aliás, subtrair do anterior. Então, 5 menos 2, 3. 8 menos 5 dá 3, tá? Então, para você obter a razão, você pega o da frente e tira do de trás, tá? Que você tem a razão. Na PG, é o contrário. Como você vai multiplicar, para você encontrar a razão, você pega o da frente e divide pelo anterior. Então, neste caso aqui, eu tenho uma PG. Jeff, de PA também eu vi, tipo, o cara do COC deu termos equidistantes, velho.
que são Isso, as somas são iguais também. isso, os termos dos equidistantes. No caso aqui, o A e o C são os termos equidistantes, né? Se você tem uma PA assim, ó. Peraí. Tanto o A e o C, aí o anterior do qualquer um A, é o assim, ó. posterior do C. Se você tem assim, ó. A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, por exemplo, tá? Tem uma PA aqui. O que acontece? O A1 mais o A7 vai dar o termo central. É igual a Certo? 4. É igual. Então, o A1 mais o A7, ele dá o A4. Isso é uma propriedade também. A soma dos extremos sempre O vai dar A1 mais o A7 dividido por 2, né? Que é a média aritmética. o A1 mais o A7. Mais o Isso. A7 dividido por 2, né? Que é a média Isso. aritmética. Ela dá o termo central. Tá? O termo central é sempre a média aritmética dos extremos. Então, aqui. Certo? Ou seja, é a mesma coisa se você pegar o A2 e o A6. Uhum. Ele também vai dar o termo central. É. Entendeu? Certo? Em caso particular, né? Se você pegar o A3 e o A5. Tá? Bem? Ok? Tudo bem. Agora, numa PG, né, você multiplica. Então, no caso aqui, a razão ela é 3. Só que na PG a gente usa o quê? Tá? A gente não usa o R, a gente usa o quê? Então, a razão aqui, ela vale 3. E se eu quiser achar a razão? Você pega um termo e divide pelo anterior, né? 6 dividido por 2 é 3. Assim como 18 dividido por 6 é 3. Beleza? E na PG, também tem a formulinha para calcular um termo geral. Um termo qualquer. Tá? A n é igual, vai ser o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. A ideia é a mesma. Pensa o seguinte, para você chegar no A3, você vai multiplicar 2 vezes a razão. Razão vezes razão. Então, se eu quero o A3, a razão vai ficar ao quadrado. Se eu quero calcular o A5, do A1 até o A5, você vai multiplicar 4 vezes a razão. Tá? Então, a razão vai ficar elevada a 4. Sempre uma unidade a menos da posição que você quer chegar. Certo? Então, aí você calcula o termo que você quiser. Tá? Posso calcular o A100, se eu quiser. Da mesma forma que a PA, a PG também tem uma propriedade para os 3 termos. Na PA, o termo central é a média aritmética. Na PG, o termo central é a média geométrica, tá? Entre o A e o C. O que é a média geométrica? A média geométrica entre o A e o C é a raiz do produto, tá? Opa, do A vezes o C. Okay, ó, então, A vezes C, tira a raiz quadrada, vai dar o B. Ou, em outras palavras, tá? O B ao quadrado é igual a A vezes C. Tá? Então, o termo central elevado ao quadrado é o produto dos extremos. Ok? Beleza? Só que é muito fácil de demonstrar, tá? Basta você pensar, né? B dividido por A, ó. Eu prefiro na regrinha, que é tipo uma regrinha de 3 vai ficar, né? Eu prefiro assim, mano. E esse B ao quadrado igual a ABC, eu não vou lembrar, não. Exatamente, é isso aí que você falou. E daí, ó, o B dividido por A é a mesma coisa que o C dividido pelo B. Certo? E aí você faz aqui a regrinha, ó. Então, B ao quadrado é igual a AC. Certo? Ou seja, o B vai ser a raiz quadrada de AC. Ele é a média geométrica dos extremos. Ok? Então, essa aqui, diferença. Né? Agora, vamos falar da soma. Então, a soma de PA e a soma de PG. Bom, no caso, formulinha da soma de PA. Tá? O que eu preciso para calcular os N termos de uma PA? Então, eu tenho uma PA, quero calcular os 10 primeiros termos. Eu preciso só do primeiro, eu preciso do último, eu preciso da quantidade de termos. Tá? E divido por 2. Né? Então, ó, vai ser o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, né? Desse aqui até chegar aqui, eu tenho N termos, né? Daqui até aqui eu vou ter N termos,
dividido por 2, ok? Muitas vezes, pessoal, presta atenção, muitas vezes, probleminhas que envolvem soma, você provavelmente vai ter que calcular esse cara aqui antes. Tá? Depende do exercício, né? Mas na maioria dos exercícios, primeiro você calcula esse cara para depois você obter a soma. Como é que você vai calcular esse cara aqui? Usando a formulinha do termo geral, né? Porque aqui o AN, ele vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, às vezes, você precisa calcular esse carinha aqui primeiro, para depois calcular a soma. Beleza? Bom, no caso da PG, a PG ela também tem uma formulinha para você calcular a soma dos termos dela. E no caso vai ser, né? A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q, né? Aí lembra lá do macetezinho, né? A1 vezes 1 menos quem? 1 menos Q. Tá? Dá um jeito aí para você decorar aí. Beleza? Aí, olha só. Para você calcular a soma de uma PG, essa aqui só vale se a PG ela for finita, se ela tiver um fim, se ela terminar. Tá? Você só precisa do A1, da razão e da quantidade de termos, né? Então, eu quero somar os 10 primeiros termos. Então, o N é 10. Joia? Beleza? Então, você precisa saber o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos, né? Não precisa saber o último termo, tá bom? E a PG, ela tem uma formulinha que não tem na PA, que é quando você quer somar uma PG infinita, certo? Só que isso só vai funcionar se a minha razão estiver entre o menos 1 e o 1, senão não funciona, tá? Aí basta você lembrar, né, que quando você tem infinitos termos, o N vai para o infinito, né? Que o N é a quantidade de termos. O N vai para o infinito. Só que quando o N vai para o infinito, esse valor aqui ele fica muito pequenininho. Está cada vez mais pequeno. Ele vai chegar até a 0. Então, essa parte some da fórmula, né? Então, vai ficar só isso daqui, tá? Então, essa formulinha aqui vem dessa. Só que essa só funciona se a minha razão estiver entre o menos 1 e o 1, certo? Senão ela não funciona. Beleza? Bom, uma dica importante, tá? Uma dica. Quando você precisar escrever uma PA ou uma PG genérica de 3 termos, sugestão, começa sempre pelo termo central, tá? Por exemplo, ó, vou escrever uma PG genérica, tá? De 3 termos. Então, eu começo pelo termo central, que é o X, né? Quem que vai ser o anterior? Vamos supor que a PA tem razão R, tá? X menos R. X menos R. Quem que vai ser o próximo? X mais R. Por que que eu faço isso, tá? Porque muitas vezes Cortar o R. simplifica o cálculo, exatamente, o R ele corta. Tá? Então, simplifica o cálculo se você trabalhar com ela nessa representação, certo? Mesma coisa numa PG de 3 termos, né? Você começa pelo termo central. O anterior vai ser esse cara aqui dividido pela razão. E o próximo vai ser esse cara vezes a razão. Beleza? Joia? Tá aí, então, pessoal. Um breve resuminho aí do que a gente precisa saber, tá? Vamos fazer um exercício lá na página 229, exercício número 1 da FUVEST. Eu não fiz esse exercício, né? Eu fiz o exercício 2 na aula passada. Agora eu vou fazer o exercício 1, tá? Então, vamos lá. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira. Coloca-se uma folha na primeira vez e, em seguida, na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, quantas folhas já houveram sido colocadas anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza
Aí ele te deu as opções aí. Então, vamos lá, vamos interpretar aqui. Você vai colocar uma folha de papel, né? Na primeira vez, coloquei a folha de papel aqui em cima, tá? Então, eu coloquei uma vez. Aí, na próxima vez, eu vou colocar a quantidade que eu já tenho, que é uma. Então, eu coloco uma. Tá? Na terceira vez, eu vou colocar a quantidade que eu já tenho. Eu tenho duas. Então, na terceira vez, eu vou colocar duas. Na quarta vez, eu vou colocar a quantidade que eu já tenho, que é 4. Então, eu coloco 4. E assim por diante, tá? Na quinta vez, eu vou colocar 8. Pascal, isso daí. Oi? Zoando, nada a ver. Certo? Bom, aí eu vou fazer isso, pessoal, até chegar, até eu completar 33 vezes esse processo, tá? Completei 33 vezes esse processo. Observa, tá? Eu não sei quantas folhas que eu vou colocar aqui. Eu não sei, tá? Eu vou chamar de... vai ser aqui, seria o meu A33, tá? Seria o meu A33, tudo bem? Então, ó, daqui até aqui o A33. Então, observa qual que vai ser a ideia. Ele quer saber qual que vai ser a altura da pilha, né? Então, eu preciso saber quantas folhas no total eu coloquei até chegar aqui. Ok? Preciso saber quantas folhas no total eu coloquei até chegar neste ponto aqui. Depois, eu calculei a quantidade de folhas, aí eu vou multiplicar pela espessura de uma delas, que é 0,1, né? Para saber quantos milímetros eu vou ter na minha pilha. Vai ser muito, tá? Já vou avisando que vai ser muito. Então, observe o seguinte, a ideia vai ser, eu vou ter que somar tudo isso, né? Vou ter que somar, porque aqui eu tenho a quantidade de folhas. Então, eu coloquei uma, depois eu coloquei uma, depois eu coloquei duas, depois eu coloquei 4, depois eu coloquei 8. Então, eu vou ter que somar e ver quantas folhas eu coloquei até aqui. Então, eu vou somar os termos de uma PG, né? Agora, observa que a minha PG, ela começa a partir daqui, ó. Tá vendo, ó? Ela começa a partir daqui. Correto? Então, ó, a razão é 2. Razão 2. A razão é 2. Observa que eu não vou calcular o A33. Eu vou calcular o A32, porque daqui até aqui, eu fiz 32 vezes o processo. Então, eu vou calcular o A32, que é a quantidade de folhas que eu vou ter nessa etapa aqui. Entenderam? Então, vamos calcular o A32. Por que eu preciso do A32? Porque depois eu vou somar tudo isso. Entendeu? Então, meu A32, ele vai ser o quê? O A1, né? Que é 1, vezes... E elevado a 31. Oi? Vezes a razão, né? Quem que é a razão? 2. Elevado a 31. Elevado a 31. Você está me ouvindo? Espera aí que deu uma travadinha aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí que eu dou uma travadinha aqui, espera aí. Opa. Tô te ouvindo, Jeff. Vocês estão vendo? Tá mexendo na mão aqui? Sim. Jeff, Não, tá me ouvindo? Ah, tá, agora tô. Tá. Foi. Tá. Isso. Ok. Tá, então aqui, pessoal. Então aqui, eu vou calcular esse termo aqui. Mas como eu estou calculando, na verdade, ó, eu estou calculando uma PG, a soma da PG, tá? Eu falei que a soma da PA, mas a soma da PG, tá? Então, como é que você calcula a soma? Porque aqui eu estou falando de uma PG. O que eu preciso? Eu preciso do A1, né? No primeiro termo, A1 menos quem? vezes 1 menos Q elevado a N, certo? Dividido por 1 menos Q. Tá? Então, nem vai precisar calcular o A32, tá? Então, vamos direto aqui. Então, ó, vamos calcular a soma dos 32 termos, né?
Porque daqui até aqui eu tenho 32 termos. Então, eu vou calcular a soma dos 32 termos. Então, vai ficar S32. Tá? Porque eu quero calcular daqui até aqui. Porque a PG ela começa aqui, né? Então, não precisa calcular o último termo, tá? Então, aqui vai ficar, o primeiro termo é 1 vezes 1 menos. A razão é 2. Quantos termos? Daqui até aqui, 32 termos, tá? 32 termos. Ok? Isso daqui dividido por 1 menos 2. Beleza? Bom, pessoal, isso daqui vai ficar 1 menos 2 elevado a 32 dividido por menos 1. Beleza? Tá? Então, eu estou somando daqui até aqui, até o 32, né? Porque eu comecei daqui. Então, eu estou somando os 32 termos da minha PG. Então, vamos ficar com... Como aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Se eu multiplicar por menos 1, aqui vai ficar 1, né? Que nem precisa colocar mais. E em cima vai ficar menos 1 mais 2 elevado a 32. Tudo bem? Certo? Só que agora a quantidade total de folhas, eu vou ter que somar com uma folha daqui, né? Eu somei, ó, daqui até aqui, já somei a quantidade de folhas, beleza. É uma PG, usei a formulinha da PG. Só que eu tenho uma folha a mais vai aqui. Dar 4 bilhões. Isso, vai ficar. A minha soma daqui até aqui deu este valor. Então, o total de folhas vai ser, vou pegar a primeira folha e vou somar com a total que me deu aqui, que foi esse valor aqui. Então, vamos ficar com 1, né? Menos 1 mais 2 elevado a 32. Tudo bem? Então, recapitulando, ó, eu somei daqui até aqui, né? Ah, mas olha as questões também, né? Eu somei daqui até aqui, né? Que daqui, a minha PG, ela começa daqui, né? Só que eu tenho uma folha a mais aqui, né? Então, por isso que eu somei 1. Bem, e aí, ó, cancelei. Então, o total de folhas vai ser 2 elevado a 32, certo? Essa é a quantidade de folhas que eu tenho na minha pilha, né? 0,1, né? Isso, cada folha tem 0,1. Só que agora, eu tenho que calcular isso daqui, tá? 2 elevado a 32. Você é louco, tá maluco. E depois multiplicar... Como que calcula isso na... por isso que a gente vai aproximar, tá? Olha só, eu vou fazer esse cálculo aqui, folhas, numa parte separada, tá bom? Então, ó, pensa comigo, 2 elevado a 32. Bom, eu sei, pessoal, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Por que eu sei isso? Porque muitos exercícios aparecem 2 elevado a 10. Tá? Então, a gente acaba memorizando que 2 elevado a 10 é 1024. Tá? Porque é um valor que costuma aparecer bastante. Então, vamos lá, vamos usar essa informação aqui para calcular isso. Vamos usar uma aproximação, tá bom? Eu vou aproximar isso aqui, para ficar mais fácil, eu vou aproximar para 1000. Tá bom? Então, 2 elevado a 10 é 1000. Então, já vai ajudar no meu cálculo aqui, tá? O que é 2 elevado a 32? É 2 elevado a 30 vezes 2 elevado ao quadrado, certo? Tá? Lembra lá, né? Que eu posso quebrar isso aqui numa multiplicação, né? Porque depois eu vou somar os expoentes. 2 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 10, depois elevado a 3, vezes 4. Não é verdade? 2 elevado a 10, eu vou aproximar para 1000. Tá? Então, vamos ficar com 10 ao cubo. 10 ao cubo elevado a 3, vezes 4. Ok? Então, isso daqui vai me dar 10 elevado a 9 vezes 4. Então, 2 elevado a 32 vai ser aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 9, que é a quantidade de folhas que eu tenho. Tudo bem? Então, ó, esse valor aqui
vai ser aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 9 folhas. Folhas. Muito bem. Agora, cada folha tem 0,1, né? Agora, espessura total, né? A espessura total. Tira um zero aí, né? Isso, exatamente. Tá? Eu vou pegar isso daqui, quantidade de folha, e multiplicar por 0,1. Só que multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a 9 vezes 0,1. Multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Então, a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a 8 milímetros. Milímetros, né? E a espessura está dada em milímetros. Muito bem. Só que, olha as suas respostas, né? Isso aqui, pessoal, é um número muito grande, tá? Olha nas suas respostas aí. Altura de poste, altura de prédio, comprimento. Vamos transformar para metros, ok? Depois... Mas como eu vou saber a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro? Exato. Oi? Mas como eu vou saber isso, mano? Por quê? A distância de São Paulo... Porque uma questão é essa, mano. Vou, sei lá, mano. Eu não tenho nem noção de quanto que é. Ah, tá. Aí entraria essa questão também, né? Teria que ter mais ou menos uma noção, né? Mas aí, Augusto, você conseguiria por eliminação. Você conseguiria fazer por eliminação, né? Porque, ó, aqui, vamos converter, ó, de milímetros para metros. Então, 1 metro tem 1000 milímetros. Então, para ir de milímetros para metros, a gente divide por 1000, né? Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou perder 3 zeros. Então, vai ficar 4 vezes 10 à quinta milímetros. Metros, perdão. Eu transformei para metros. Metros, tá? Agora, para transformar de metros para quilômetros, novamente, eu divido por 1000. 3 zeros de novo. E aí eu vou perder 3 zeros de novo. Então, eu vou ficar com 4 vezes 10 ao quadrado. E aí ficou transformado em quilômetros. 4 vezes 10 ao quadrado é 400. Então, 400 quilômetros, né? Tudo bem, você pode não saber a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro. Eu ia nessa daí também, né? Mas, isso. Porque, né? Mas você sabe, por exemplo, que um poste não tem 40 metros, né? 400 quilômetros, né? Você sabe que isso aí não é o comprimento de um prédio. E não é o comprimento... Avenida Paulista... Né? Então, por eliminação, você sabe que também não é o diâmetro da Terra, né? Porque daí seria muito pequeno, né? Então, a opção mais plausível aí é a distância de São Paulo até o Rio de Janeiro, né? Que a alternativa... Nossa, doideira, hein, mano? Que a alternativa dele. Olha que louco que é, né? Você pegou uma folha de papel, você fez 30 vezes o processo. 33 vezes esse processo, né? Vai ter uma pilha, olha o tamanho da pilha, né? 400 quilômetros, né? 400 olha como a PG, ela cresce muito rápido, pessoal. A PG, ela cresce absurdamente. Isso com a base 2. Imagina se fosse base 3, né? Tá? Beleza? Vamos fazer... Deixa eu ver um aqui. Vamos para agora o módulo 35, tá? Que é aplicações de PA e de PG. Vocês querem tirar um print aí? Bom, vamos lá. Módulo 35. Vou fazer o exercício número 1, tá? Estão comigo? Lógico. Estão comigo aí, pessoal? Aqui então, vamos lá. Uhum. Nessa sequência aqui, sabe-se que os 3 primeiros termos formam uma PG. Então, ó, os 3 primeiros, esses 3 aqui, eles formam uma PG. Os 3 últimos formam uma PA, né?
Ó, então, ó, daqui até aqui, eu vou ter uma PA. Tá? Então, esses 3 primeiros formam PG e esses 3 últimos aqui formam uma PA. Ele fala que a PG é crescente, tá? A informação vai ser importante. Ele fala que a PG é crescente, ou seja, ela vai aumentando, né? Sendo que a razão da PG e R a razão da PA. Ele quer saber quanto que vale Q menos R. Então, se eu sei que isso aqui é uma PG, pessoal, pensa nas propriedades de PG. O que acontece? Esse cara dividido por esse é a minha razão, não é? É a mesma coisa que esse dividido por esse. Bem, então daqui eu sei que x dividido por 3 é igual a y dividido por x, né? Porque se você descobrir o valor de x e de y, você já mata a questão, né? E daí você sabe a razão da PG, você sabe a razão da PA. Então você mata a questão. Então eu vou descobrir o valor de x e o valor de y. Ok. Daqui a gente sabe que x ao quadrado é igual a 3y. Maravilha. Agora vamos pensar na PA e ver se eu acho uma outra relação entre x e y. Então, na PA, esse menos esse vai dar a minha razão, a razão da PA, né? Então, x menos y é igual a esse aqui, x menos 6, menos o x. O que vai acontecer é que esse x vai cancelar com esse. Então, x menos y vai ser igual a menos 6. Ok? Aí eu isolo aqui uma e substituo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou isolar o x. Então, x vai ser igual a menos 6 mais y, né? Ou x igual a y menos 6. Beleza? Agora eu venho aqui e troco. Y menos 6 ao quadrado é igual a 3y. Então, desenvolvendo aqui, ó, o quadrado do primeiro, eu vou cair numa equação do segundo grau. O quadrado do primeiro menos 2 vezes um pelo outro, né? Que vai dar 12y, né? 2 vezes um pelo outro. 12y. Mais o quadrado do segundo, que é 36. Isso aqui igual a 3y. Ok? É uma equação de segundo grau. Igual a ela a zero. Y ao quadrado menos 15y, né? Eu vou trazer esse 3 para cá. Mais 36 é igual a zero. Ok. Pensa em soma e produto primeiro, antes de tentar fazer Bhaskara, tá? Aí você lembra que quando o meu A vale 1, a soma das raízes tem que dar o oposto do B, que é 15. O produto das raízes tem que dar 36. Então, as minhas duas raízes, y1 e y2, né? Então, eu posso ter o y, no caso aí, para a soma da 15, o produto da 16. É o 2 e o 13, né? 2 e 13. Bom, mas você fala, mas e aí? Eu vou ficar com quem? Com o 2 ou com o 13? Vamos ver o x. Se o y for 2, o x vai ser o quê? O x ficaria... Jeff, mas é 12 não, e 13, não é? 3 e 12, perdão. 3 e 12, isso. 3 e 12. Tá? 3 mais 12 dá 15, 3 mais 12 dá 36. Beleza. Se o y for 3, o x ele vai ser menos 3. Correto? Se o y for 12, o x vai ser 6. E aí? O x é menos 3 ou o x é 6? Lembra que a PG é crescente. Então, tem que ser maior que 3, né? Porque a PG é crescente. Então, eu vou ficar com essa opção aqui. Tá? Aí matou o problema, né? O y é 12, o x vale 6.
Aí, quem que é a razão da PG? Então, quem que vai ser o meu Q? Se o X vale 6, a razão da PG tem que ser 2, certo? Então, a PG tem razão 2. Bem, e a PA? Quem que é a razão? Quem que é o R, né? Opa, quem que é o R? A razão da PA. Se o Y vale 12 e o X vale 6, do 12 para o 6, eu subtraí 6. Então, a razão é menos 6. Então, a razão aqui vai ser menos 6. Joia? Agora você responde, quanto que vale Q menos R? Vai ficar 2 menos o menos 6. Que dá quanto? Ó, eu vou subtrair um negativo, hein? Cuidado com regrinha de sinal, tá? Ó, eu vou subtrair o R, só que o R é negativo. Então, vai ficar 2 menos com menos dá mais. 2 mais 6 e é 8. Essa é da alternativa, né? E dá alternativa aí. Beleza? Então, o que eu usei aqui? Propriedade de PA e propriedade de PG. Joia? A gente vai cair a reunião, pessoal. Posso encerrar e já voltar? Falta 1 minuto. Pode, Jeff. Vocês querem intervalo? Vão direto, né? Pode ser? Direto. Tá bom. Eu vou encerrar, pessoal. A gente já volta, tá? Vai cair mesmo. Até já, pessoal.